Boas pessoal, daqui é o Marco do MF Gaming. Bem-vindos aqui de volta ao canal. Hoje com um vídeo que eu já estava para fazer há muito tempo. E finalmente encontrei a pessoa certa para fazer isto. Foi preciso encontrar. Foi preciso encontrar um vídeo sobre uma coisa que não tem nada a ver com isto. Para encontrar finalmente uma pessoa com alguma coisa na cabeça e que não gosta do The Last of Us. E é exatamente sobre isso que nós vamos aqui falar. Pá, estou aqui muito bem acompanhado. Apresenta-te aí, apresenta o teu canal também para o pessoal subscrever. Boas pessoal, eu sou o LB Otaku, eu tenho um canal de YouTube que é exatamente LB Otaku, que é sobre principalmente reviews de figuras de colecionador, mas também falo de gaming, falo de séries, falo de anime, também faço vídeos de cosplay e hoje estou aqui exatamente para debater o The Last of Us 2, porque deste lado está uma pessoa que não gostou muito do jogo e do outro lado está uma pessoa que adorou o jogo e vamos ver porquê. Exatamente. Isto vai ser bastante interessante, pessoalmente porque não é um tema fácil de debater. Não, não, Porque, não. não, porque eu estavas-me a falar, quando me convidaste, que é difícil encontrar uma pessoa que saiba debater deste lado, mas eu tenho o mesmo problema do outro lado. Eu cada vez que falo mal de alguma coisa no The Last of Us 2, sou chamado de Xbox qualquer coisa, eu nem sei qual é o termo que eles usam, é um termo esquisito. Cá em Portugal acho que não temos um termo específico. No Brasil eles chamam caixistas e sonistas, para o pessoal da Sony. Sim, o caixista é o que normalmente tem usar. Eu esta semana consegui ser chamado caixista e ponista ao mesmo tempo. Pois. Tipo, no mesmo dia, de dois lados diferentes. Pá, tu és do PC, se calhar também temos de arranjar um termo novo. É o PC Master Race, com aquela foto do gajo gordo à frente de um computador. Exatamente. Epá, essa cena de play, pá, foi das melhores cenas que já vi. Pá, uma coisa para vocês também ficarem a saber é que nós não combinámos esta conversa em nada. Nós não temos qualquer tipo de guião, não temos agora vamos falar disto, agora. Não, é o que vier com a conversa. Pá, Exato. uma coisa que nós os dois temos em comum é que o primeiro jogo está no nosso top 5 dos melhores jogos alguma vez feitos. Exato. É sem dúvida uma obra de arte. É daqueles jogos que. Pá, e é uma obra de arte não por uma parte em si. Ele não é o melhor em cada uma das partes, mas o conjunto total, pelo menos para mim, é o que faz o primeiro jogo incrível. A jogabilidade não é nada especial. É sólida o suficiente. Na altura até houve um pequeno downgrade, que eu lembro-me que a inteligência artificial, principalmente nos trailers, parecia melhor do que foi no jogo. Mas a combinação daqueles gráficos lindos, uma história muito bem conseguida e principalmente uma coisa, e isto tem a ver com um dos meus problemas com o 2, que era o 1 tinha personagens realistas, tomavam decisões que uma pessoa acreditava. Eu conseguia acreditar que o Joel, porque é que o Joel agia assim, conseguia perceber porque é que ele agia assim. E eu acho que há muita coisa bem feita naquele jogo e muita investigação até por trás do jogo em si. Eu sou biólogo, é uma coisa que deixo aqui porque na altura impressionou-me exatamente o pormenor daquela cena toda do fungo que eles criaram. Aquilo tudo é baseado num fungo que existe na vida real. Sim. E todos os pormenores que eles fizeram foram bem investigados. E realmente, até a DLC, que é uma coisa tão muito mais calma, todo o tema, toda a maneira como as coisas foram feitas, impressionou-me a um ponto que nenhum outro jogo tinha-me impressionado até à altura, pelo menos nesse aspecto. A mim é um bocado isso, é tipo a emoção que o jogo passa, a história muito bem contada, as personagens muito credíveis, o começo que é muito impactante. Pá, uma coisa que eu acho que é extremamente importante e que faz o segundo também estar nesse nível, que é a banda sonora. A banda sonora é muito boa. Sim. E isso eu admito que a banda sonora do 2 continua exatamente ao mesmo nível, é muito boa, muito bem conseguida. Até o design de som. Não é só a banda sonora, o design de som está muito bem conseguido, a maneira dos os passos, o clima de tensão que cria com os barulhos dos clickers, consegue criar exatamente uma atmosfera que encaixa bem no jogo. Porque há jogos que às vezes falham nisso. Têm um bom conceito, mas não conseguem fazer a atmosfera. O som é muito importante. Eu até estou um exemplo. Aliás, acabei agora há pouco tempo o Amnésia, o novo Amnésia. E o jogo graficamente acho muito fraco. Mesmo para ser um indie, acho que o jogo merecia muito melhores gráficos. Mas o som do jogo, o facto de bateres numa lata, a lata cair e tu ouvires a lata a rebolar e ela a afastar-se, pá, cria-te uma imersão no jogo que é muito difícil. E o The Last of Us, principalmente o 2, ainda faz melhor que o primeiro. Nisso eu acho extremamente bem conseguido. Tu, a nível de gráficos, tens alguma coisa a dizer em relação ao 2 ou achas que o jogo está bom? Tenho uma coisa a dizer assim. Os gráficos, assim, tecnicamente são excelentes. Mas eu tenho uma pequena crítica aos gráficos, que é a nível de design. E isto é uma coisa que eu, por acaso,
tinha dificuldade em perceber o que é que estava de errado. Até que vi um vídeo que o gajo explicou exatamente aquilo que estava na minha cabeça, só que eu ainda não tinha percebido. O que é que me estava a falhar, que é estética. Estética, às vezes parece que nós não percebemos porquê, mas às vezes é importante. E, por exemplo, no The Last of Us 1, mesmo naquele mundo apocalíptico, ias ver, a maioria das personagens eram apelativas aos olhos. A Jess, apesar de estar toda suja e não sei o que, era uma mulher bonita. O Tommy era bonito, o Joel era atraente, até o vilão, aquele gajo todo comido a cabeça, era uma personagem que esteticamente estava bem desenhada. E parece que houve um esforço quase para que quase todas as personagens novas do jogo sejam feias. Eu acho que isso tem uma razão. E a razão é que o The Last of Us, para mim, o que eu acho que neste segundo eles tentam fazer é pôr um aspecto muito negro ao jogo. Em tudo, estás a ver? E se calhar, até posso concordar que se calhar exageraram em algumas coisas. Mas acho que a ideia é essa. Mas mesmo assim, eu não acho que as personagens, mesmo estando mais feias, digamos assim, não acho que sejam irreais. Não sou. Há uma personagem um bocado irreal, mas isso é aquelas coisas que. Há uma suspensão de. Em inglês é fácil o termo, para traduzir para português é que é um bocado complicado, que é a suspensão da credibilidade ou a suspensão do realismo. Estás a falar que é da Abby? Sim. A Abby eu sinto. Não é que seja uma mulher irrealista, há mulheres assim, que tomam quantidades absurdas de esteroides. Ela foi modelada de uma bodybuilder. Certo. A dieta dela era impossível fazer no apocalipse. E as coisas que ela toma era impossível as tomarem no apocalipse. Sim. Portanto, aí tenho de te dar razão. Eu não achei que a Abby até podia ser atlética, mas não tão grande. Sim. Tão grande, sim. Por exemplo, estás a ver aquela gaja do Uncharted 4? Sim. Já não me lembro agora do nome dela. A Chloe? Não, a outra. A vilã. A vilã do Uncharted 4. Que era líder de uma cena militar. Não é Chloe que ela se chama? Não, a Chloe é que era a ex-namorada do Nathan. Nadine. É Nadine. Ela, tu vês que ela é atlética, mas não está exagerada. Está realista. Está naquele termo que se usa que é o, por exemplo, fitness model. Uma cena assim. Que coisa. E era uma pessoa que não está num apocalipse. Mas também em defesa dela, tu quando jogas com a Abby a primeira vez e sais do quarto dela, mesmo à frente tens o ginásio. É um ginásio, sim. É um pequeno pormenor. É um pequeno pormenor que é suspendes ali um bocadinho a tua crença e aceitas. Estás a ver? Não é assim nada de... Isso criou um weight inicial ao jogo descabido, porque toda a gente pensava que ele era um gajo. Sim, era por causa das leaks, não foram... Muita coisa das leaks eram verdade, mas nem tudo era verdade. Havia ali umas coisas que estavam mal explicadas. Sim, essa do transexual não era ela, era a Lev. Era o Lev. Porque eu devo dizer que eu na altura quando vi as leaks, eu não vi as leaks, na realidade vi o Angry Joe a discutir as leaks. E eu fiquei muito preocupado e achei que aquilo não estava a correr bem, mas devo dizer que na realidade acho que o jogo desiludiu-me ainda mais que as leaks me pareceram de iludir. E depois vou-te explicar mais ou menos porquê. Porque havia coisas que acho que as leaks não davam tão... Exatamente esse pormenor, suspensão da credibilidade. Eu acho que há demasiadas partes no jogo onde eu tenho que suspender o meu pensamento crítico se quer aceitar. Principalmente numa cena. Eu tenho aqui uma cena que tem pá, uma lista de 7 coisas que acontecem seguidas que eu tipo fico. Não, isto é impossível. Mas uma coisa que eu queria começar e dizer-te que em relação a isto, em relação à maneira como eu vejo críticas de jogos. Porque acho que é importante as pessoas perceberem como é que as pessoas veem a crítica de jogos. Porque é um bocado subjetivo e é um bocado depende de pessoa para pessoa. E eu vejo duas maneiras de criticar os jogos. Vejo de uma maneira onde tu pões o jogo em contexto e uma maneira onde tu ignoras o contexto do jogo e criticas num vazio. Eu dou-te 2 jogos como exemplo para perceberes mais ou menos o que eu estou a dizer. Por exemplo, Tomb Raider Angel of Darkness. Não sei se te lembras dessa abominação. Eu tenho o jogo. Se tu tirares esse jogo de todos os Tomb Raiders que vieram antes dele e puseres num vazio, é um jogo competente, vá. Mas se tu puseres no contexto dos Tomb Raiders, é uma abominação aquilo. É fraco. É voltar 5. atrás. É tipo Resident Evil 5. Exatamente. DMC, Devil May Cry. Certo. Se
tirares do contexto dos outros Devil May Cry, é um hack and slash competente, com uma história um bocado cringe. Pois é, isso é que é estranho, pá. A história é que... Mas... Porque o jogo com o hack and slash eu até gostei, pá. Eu gostei bastante do jogo. é competente. Eu acho que é um downgrade na mesma, mas é um downgrade de propósito. É um downgrade para facilitar a mais malta a entrar no jogo. Não é tão técnico como os anteriores e tornava-se mais fácil para o pessoal jogar. A ideia deles era mesmo essa. Só que, poncha, a Ninja Theory e a sua incrível história... Se estivesse num vazio... Tá bem. Agora, quando tu vês o jogo de jogos, com aquele estilo anime, aquele estilo meio Trigun, tem assim um estilo meio Cowboy Bebop, assim um estilo com aquele tipicamente anime, e depois passas para o, sempre a dizer asneiras e Sim, tem nada a ver. Nada a ver. não tem nada a ver. E é isso que eu quero dizer com contexto. Eu se calhar, por exemplo, este jogo, num vazio, era completamente um jogo competente. Quando eu comparo a ser uma sequela de um jogo que eu exatamente ponho no top 5 dos melhores jogos de Steam, para mim é inaceitável. Porque estraga muito daquilo que eu vi de bom no primeiro. Okay. E é esse o pormenor que eu quero dizer a nível do contexto, que é nem exatamente nesse contexto. Então vamos pegar nesses pontos. Nesses pontos estavas a dizer que para ti descredibilizam por completo o jogo. Ok, vamos começar com a cena para mim mais gritante de todas. Que eu acho que é aí que começa a grande parte dos problemas. Que é a cena onde a Abby e o Joel conhecem-se. Ok. Em que o Joel salva, é verdade, devemos pôr se calhar um spoiler alert grande. Isso. Pessoal, isto vai ser spoiler a tortia direito, que é discutir o jogo. Eu acho que quando nós começámos, acho que toda a gente já percebeu, não é? Acho que sim, mas há sempre algum mas eu que fica... Ai, meu Deus. Antes de começar o vídeo... Mete-se assim um label. Spoiler alert. Prontos. Opa, essa cena começa de uma maneira... Prontos, não sabemos, não é? Porque é que estamos a jogar com aquela personagem. Ela está para ali a vaguear, zombies. De repente ela está quase a morrer. Ali o plot armor faz kick-in, aparece o Joel e salva. E começa essa primeira coisa que já começa a ser fora de carácter. Temos a personagem do Joel. A personagem do Joel, que é uma personagem extremamente experiente no apocalipse, que aprendeu a sobreviver e raramente confiava em alguém. E ele estava em patrulha para proteger Jackson, encontra uma pessoa em equipamento militar, armada, a ser atacada por um zombie. Aquele Joel que eu conheci no The Last of Us 1, eu não acredito que ele fosse salvar aquela pessoa. E mesmo que fosse salvar, eu não acredito que os outros 5 ou 10 minutos que se passam a seguir, onde ele nem sequer pergunta-lhe o nome dessa pessoa ou o que é que ela está ali a fazer, acontecessem. É uma completa descrença que o Joel e o Tommy estão ali, salvam aquela pessoa claramente não é dali. Eles ainda por cima no primeiro jogo, isto é uma coisa que o pessoal esquece muito, que no primeiro jogo, a primeira vez que eles vão a Jackson está a ser atacada por grupos rivais. E é normal que isso tenha acontecido várias vezes durante aqueles anos. Porquê? Porque Jackson tem condições espetaculares que muitos outros grupos rivais vão querer roubar aquele sítio. E nós vemos que no próprio 2 tu tens os conflitos entre os Scars e o BLF, não sei dizer já as siglas, mas entre o grupo da Abby há aquele conflito e é de esperar que haja conflitos em relação a Jackson, porque tens um sítio com altas condições e é completamente estranho como é que eles veem uma pessoa estranha, não lhe perguntou se ela está sozinha, não perguntou o nome dela. Ok, é verdade que eles estavam a fugir, estavam naquela situação um bocado de pânico, mas era uma das primeiras coisas, deveria haver ali uma espécie de nível de desconfiança que eles teriam com ela, mesmo que a salvassem. Mas eu, por exemplo, acredito que o Joel do primeiro jogo não a salvaria e continuaria na vida dela. Epá, não sei. Mais ou menos. Por exemplo, no primeiro jogo, o Joel salva, digamos assim. Salva, quer dizer, salva e é salvado. E é salvo pelos irmãos. Sim. Mas com alguma ajuda da Ellie, porque ele dá-lhe nomes falsos aos irmãos e depois fica assim um bocado. Está sempre um bocado apreensivo, está sempre um bocado mão no gatilho, sim, está sempre um bocado. Sim, eu só não. Pá, também é. Ok, eu estou a perceber a tua cena. Eu só acho que, pá, por causa da confusão, tipo, eu percebo, e numa situação normal, numa situação de calma, eu acho que o Joel cagava nela e. Porque nós não sabemos se ele vem ali a passar e ela lhe cai aos pés, estás a ver? Tipo, só se vê ela a cair, vê se o gajo a disparar na cabeça, ela levanta-se toda baralhada, ela nem sabe quem é o Joel, porque ela não conhece o aspecto físico dele, né? Não há Facebooks. E ele só depois é que a leva e diz de Joel. Aqui a única coisa que eu acho é que tipo, ela percebe-se que poderá ser ele. Epá, mas há muitos Joels na Terra.
E podia ser outro Joel, né? Tipo, Sim, sim, sim. pá, portanto, sim, não. Depende da situação. Por causa da pressa, eu não senti isso. Pá, eu senti um bocado, não só pela pressa, porque pronto, a pressa existe, mas acho, por exemplo, acho ridículo o Tommy dizer os números verdadeiros deles, porque o Tommy, tal como o Joel, está treinado o suficiente para saber que nesse género de situações convém não dar esse género de informação, porque não sabes o que é que aquela pessoa está ali a fazer. Aquela pessoa, exatamente, estava ali para Não, fazer eu aquilo só que era acho que. previsível fazer. Mas estás a falar já quando ele chega à casa onde estão os outros, não é? Não, Aí- ele dá o nome já quando estão a fugir. E há lá uma parte onde eles barricaram a porta e sim, o sim, sim. Tommy Não, não. apresenta-se a ela. Sim, mas quando depois ele chega a pé dos outros todos, ele diz outra Aí vez. ainda é mais ridículo. Porque aí ele até os convida para vir a Jackson e completos estranhos, extremamente armados. Venham a Jackson receber mantimentos e coisa. E eu tipo, pá, mas o quê? O Tommy, acho que já não lembro quem é que disse que o Tommy era o verdadeiro vilão da história e não está muito longe disso, não. Que ele só fez as neiras durante todo o jogo, mas. Sim, Mas voltando um bocadinho, ele chamá-los voltando só um a bocadinho atrás. Jackson, a chamada Jackson, concordo contigo, nunca tinha pensado por esse lado, até porque no primeiro eles iam matando o Joel só dele tentar chegar a. Exatamente, exatamente. Sim, Ao pé da porta, estás a ver? tens razão. Portanto, é um bocado uma quebra da história e do conceito de história que eles já tinham estabelecido. Eu tenho uma teoria porque é que acontece uma diferença muito grande entre o 1 e o 2, mas já vamos chegar aí. Mas continuando nesta cena, porque esta cena há muita coisa baseada nessa cena. Prontos, ok. Eles estão com pressa, decidem fugir com ela. Ela diz que está com amigos. Eles nesse momento podiam já estar desconfiados, não é? Havia uma maneira simples de eles conseguirem fugir, mas mantendo-se seguro, que era usando a ela como refém. Que era uma coisa que provavelmente o Joel, que nós conhecemos do Last of Us 1, iria pensar nisso, nessa possibilidade. Mas para mim a pior parte de todas dessa cena é a própria Abby. E a minha teoria sobre a Abby é que a Abby é uma psicopata. E estamos a falar mesmo clinicamente, uma pessoa que não sabe distinguir o certo do errado e que não sabe. E eu acho que há pistas para isso já no flashback da criança dela. Mas ali é uma coisa: aquela pessoa acabou de salvar-te a vida. É tipo a cena mais sagrada que existe. É tipo, não há dívida maior que tu podes ter a uma pessoa do que essa pessoa te salvar a vida. E devíamos ter visto se a Abby é, e eles querem pintar a Abby como uma pessoa boa. Mais à frente começam a tentar pintar a Abby como uma pessoa boa. E uma pessoa boa. Eu não concordo com isso. Não Pá, concordo. eu acho que eles tentam com uns truques manhosos. Eu acho que Mas tentam. a única coisa que eu acho que eles tentam fazer, e isso é uma das razões pelo qual eu curto o jogo, é fazerem ver que não há certo nem errado. Que a Abby está a tentar vingar o pai. A Ellie vai tentar vingar o Joel. Enquanto isso vão matando tudo pelo caminho. Vai os amigos todos, de um lado, do outro, vai tudo, é tudo deito. E eu penso que no fim aquela separação, cada um vai para o seu lado, é um bocado isso. Ninguém está certo. Estás a ver? Tipo. Sim, estou a perceber a tua perspectiva. Eu tenho alguns pormenores na história que acho que quebram. Se era essa a ideia deles, estás a ver? Acho que há pequenas coisas que quebram essa tentativa. Mas Imagina, para mim mas espera aí que o Joel ainda não morreu. Vá, continua. Sim. Nesse momento, ou seja, ela está a desconfiar que é ele. Ele matou o meu pai, mas ele salvou a minha vida. E eu acho que isso devia ter causado ali um visível transtorno e um visível debate mental, estás a ver? Uma hesitação na Abby. Porque exatamente, tipo, ok, esta pessoa matou o meu pai, mas salvou-me a mim. Como salvou a rapariga de 14 anos que o meu pai ia matar. E isso é uma história também que provavelmente vamos tocar, porque há muita cena sobre os Fireflies e muito desse debate que também é muito manhoso. E acho que há muito retcon, não sei como é que se diz em português, que é... Tentaram mudar coisas que aconteceram no primeiro para tentar dar uma ideia diferente às pessoas. Para as pessoas não se lembrarem como é que as coisas realmente aconteceram no primeiro. Há para aí umas 2 ou 3 cenas que eles tentam dar-te aqui, mandar-te areia para os olhos, para tu não te lembrares do primeiro. E quando ele chega lá, eles estão lá naquela situação, imediatamente a Abby que pega numa caçadeira super rápida, dá-lhe um tiro na perna, e ela nem sequer tenta debater, nem sequer tenta questionar porque é que fizeste isto, porque é que coisa. Não, é tipo... eles nem sequer nunca trocam o que é que aconteceu, imediatamente toca a espancá-lo com um taco, e tu pensas, este gajo acabou de salvar a vida. Tipo, tu não estavas viva se esta pessoa não tivesse salvo. E tu nem sequer consegues pensar moralmente
se realmente o que estás a fazer é certo. Mas aí entra exatamente isso que tu disseste, que a Abby é uma psicopata. E tu vês isso durante o jogo todo, das várias visões que tu vais tendo do sítio onde o teu pai morreu. Tipo, tu estás sempre com aquilo na cabeça. Até que a última, tu abres a porta, ele está vivo. E pá, vê-se mesmo que a miúda não está a bater bem ainda. Não bate bem. Toda a relação que ela tem com o... Como é que chama o gajo? Owen. Com o Owen. Toda a relação que ela tem com o Owen é uma relação muito... Pá... Tipo, nota-se que ela não é uma pessoa... Eu acho que eles passam mesmo essa imagem. Ela não é certa da cabeça. Ela, na minha opinião, pelo menos, por aquilo que eu interpretei do jogo, ela só salva aqueles miúdos porque o Owen criticou pelo que ela fez em Jackson. Certo. Isso eu também acho. A pressão que ele não é porque ela se arrependa. E esse é um dos problemas que eu também tenho. Ela nunca se arrepende daquilo que fez. Ela simplesmente não gostou que o Owen a tivesse criticado. Então, tipo, aquilo é... Tipo, ela parece que ainda está com esperança que o Owen vai largar a grávida e vai ficar com ela. Exato. A Abby, tudo que ela faz é por ela. Durante todo o jogo, todas as ações que ela toma, a vingança é por ela, não é por causa dos Fireflies, é por causa do pai dela. Não, há uma coisa que ela faz por outros. Quando ela vai ao hospital buscar a cena, é só pela outra. Eu acho que não é pela outra, eu acho que é por causa do Owen achar bem dela, estás a ver? Acho que é por causa... Ela está a ajudar aqueles miúdos para que o Owen a veja em melhor cor e para ver se o Owen larga a grávida que anda a saltar vedações e em combate e... Não, aí não concordo. Sabes porquê? Não concordo porque no fim o Owen morre e ela fica na mesma com o Lev, estás a ver? Continua a ser a companhia dela. Mas também aí estava abandonada, né? Estava completamente sozinha. Ela perdeu os amigos todos, perdeu o grupo dela, que ela traiu o grupo no fim para ajudar os miúdos. Os poucos Fireflies. Sim. Portanto, ela estava ali a tentar arranjar uma coisa nova para ela. Mas pronto, estamos a avançar já um bocado mais, se calhar. Estamos ainda na parte da morte. E antes disso ainda acontece uma coisa que na minha opinião é estranho. Porque há muito plot armor neste jogo. Havia algum no primeiro, mas era muito levezinho. Não é aquela questão de quando uma personagem está quase a morrer, pumba, aparece alguém no sítio certo. Mas neste jogo é tipo... Pá, aí vezes 20, se calhar. E tu tens aquele momento onde devia haver esse plot armor e não há. Que é, a Ellie está a chegar ao quarto, vê o Joel a ser espancado, tem o tiro. Pronto, mas ela decide entrar no quarto em vez de disparar logo. E se calhar a Ellie, em outras situações, por exemplo no 1, quando o Joel estava a ser afogado, imediatamente disparou. Não teve ali a hesitar, não teve ali aquele momento de coisa. Isso é um pequeno pormenor, não é uma coisa grave, estás a ver? Mas é um pequeno pormenor que eu reparo que é aquela tal inconsistência de, às vezes, quando dá jeito ao enredo, as coisas acontecem, quando não dá jeito ao enredo, vamos fazer com que as personagens sejam um bocadinho mais burras do que normal. Isso é normal, isso acontece em... Sim, é um pequeno pormenor, não é o grave dessa cena. Para mim, essa cena toda é como te expliquei, é mais a atitude da Abby, a falta de inteligência do Joel e do Tommy, que de repente esqueceram-se tudo o que eles aprenderam durante anos e anos de sobrevivência no apocalipse, e depois a própria burrice, por assim dizer, dos membros dos amigos da Abby, que deixam a Ellie viva. E é óbvio que ela se ia vingar. Ela estava a dizer que se ia vingar. Ela vê os uniformes dele, portanto consegue-os identificar. Sim, mas aí há outra coisa, que é... isto é o que eu acho. As únicas personagens no jogo que não são evil, digamos assim, são exatamente os amigos do Joel. Os amigos da Abby. Que eles não matam por matar. Tipo, eles já viemos aqui só para fazer isto. Aliás, eles próprios são contra o espancar do Joel. Era matá-lo. Tipo, porque ele matou o pai dela. Ponto. Eu acho que alguns, acho que nem todos. Eu acho que, por exemplo, o Manny é que foi aquele que merecia mais, se calhar, levar o balaço, só que o balaço foi demasiado rápido, nem deu tempo para apreciar. Olha, se eu vou criticar, pá, eu acho que esse gajo merecia uma morte mais... Tipo, aquela morte é tão rápida que tu já nem pensas naquilo. Tipo, aquilo é pau, já foi. Sim. O gajo leva um tiro nos cortes. Ela entra pela porta, já nem pensa. Aqui nesse time eles fizeram uma coisa muito bem feita nessa morte. Que é, ok, fazem a morte muito rápida. Ela foge lá, ela senta-se, tem a cara toda cravada de sangue do gajo. Sim. Limpa assim a cara, tipo,
Pá, e eu acho que aí, se eu pudesse criticar, era tipo, vamos parar aqui um bocado esta cena para o pessoal sentir o peso da morte do gajo, estás a ver? Sim, sim. E fizeram o mesmo com o Jesse. Certo. Também foi bem E o rápido. Jesse para mim ainda custou mais, porque o Jesse eu acho que era das personagens até que estavam melhor escritas neste novo jogo. Acho que foi o Jesse e a Dana. Acho que foram as personagens melhor escritas novas. E a morte do Jesse é tipo, puf. Foi-se. E nunca mais falam nisso. Foi daquelas coisas que... Tu só sabes que tipo, o filho é dele, né? Por ter aspecto asiático, mas Sim. é isso. Tipo... Pois, foi assim completamente a correr. E por exemplo, vou-te dizer como é que eu corrigi essa cena. De maneira a para mim fazer-se mais sentido. Ok, o Joel salvar na mesma. A cena torna-se completamente igual, mas há um questionário. Enquanto eles estão a fugir, talvez estão a tentar procurar um bocado de informação. Como é que te chamas? O que é que estás aqui a fazer? Se calhar o Tommy podia até enganar-se na mesma e dizer os nomes. Não fazia aí diferença. Tentar mudar o mínimo possível. Mas tu vias alguma coisa de errado nela. Vias assim uma cara de conflito, qualquer coisa estranha, estás a ver? Ela começava a perder a atenção, eles começavam a tentar falar com ela, porque estarem na situação desesperada e via-se que a cabeça dela estava assim um bocado no ar. Eles fugiam para o sítio. Eles não davam aquelas absurdeces todas, de dar o nome daquela maneira como deram. Se calhar até era ela que continuava distraída, mas dizia o nome deles. E de repente ficava toda a gente naquela questão. E era o Manny que dava o tiro de caçadeira ao Joel. Ela continuava assim meio frozen, estás a ver, de choque ainda não tinha a noção do que estava a passar. E eles começavam a pressioná-la, então é ele, tens que o matar, não sei o quê, é para isto que nós estamos aqui. E depois ela tipo, começava assim, a falar quase, estás a ver, como uma pessoa que está meio perdida, tipo, ele salvou uma vida, mas não te podes esquecer do que é que ele fez, não sei o quê, não sei. E depois começava a ser um dos outros a espancá-lo, a espancar o Joel. Ainda havia se calhar um bocado de conversa sobre o que aconteceu, para se perceber que era por causa da cena dos Fireflies. E depois, antes do momento da Ellie entrar, um deles dava o taco à Abby. E a Ellie, quando entrava, associava que tinha sido a Abby a fazer aquilo. Mas não tinha sido. Mas se calhar era na mesma a Abby a dar o golpe final. Para quê? Para ela ter realmente o trauma da morte do Joel e poder ao longo do jogo superar esse trauma e de alguma maneira redimir-se. Era a maneira que eu faria essa cena. De maneira a ser consistente tanto com os personagens do Joel e do Tommy e dar alguma humanidade à Abby, estás a ver? Para não ser exatamente uma psicopata que anda ali sem... que ainda por cima depois o jogo tenta que simpatizes com ela. Só que a partir do momento onde ela faz essas coisas todas, eu já não consigo simpatizar com ela. Pá, eu só acho que... uma coisa que eles podiam ter feito era eu resolvia ali esse problema que tu estás a falar e eu vou-te ser sincero, tudo que tu disseste faz sentido, faz sentido, mas para mim acho que não foi suficiente para me estragar a experiência do jogo. Sim. Mas o que eu acho que podiam ter feito melhor era ter dado um ar ainda mais insano à Abby. E por uma razão. Porque imagina, naquele tipo, naquele mundo onde eles vivem, alguém matar outra pessoa é a coisa mais normal do mundo. Tipo, né? Sim, A em própria parte Abby já matou sei lá quantas pessoas, os Scars, matou lá sei quantos Scars. E não vi nenhum Scar em propósito para encontrar a Abby, estás a dizer? Portanto, sim. por isso é que eu acho que eles deviam ter pintado mais um ar maluco e se calhar toda aquela parte dela salvar o Levi e a irmã, não sei o quê, seria a justificação para ela ainda é humana, estás a ver? Tipo, apesar de que é o que eles tentam fazer com isto. É o que eles tentam fazer com isto. Sim. E tentam dar. Eles tentam dar uma espécie de paralelo entre o Joel e a Ellie e depois a Abby e o Lev. Tentam criar ali um paralelo. Só que aquela cena, eles já deram uma facada tão grande aos jogadores com o que aconteceu naquela cena, que a partir daí começa a ser difícil para muitos jogadores aceitarem qualquer redenção à Abby, especialmente quando é uma redenção, na minha opinião, falsa, exatamente por não ser uma redenção pelo que ela fez. Ela está-se a tentar redimir, mas não é propriamente do que ela realmente fez. Se ela tivesse começado a ter, por exemplo, nessa correção que eu te mostrei, ela podia começar a ter pesadelos com a cena de matar o Joel e começar mesmo a ver ser ela a espancá-lo, em vez de ser o Manny a espancá-lo, ser ela a espancá-lo. Começava a ver a cara dela toda cheia de sangue, a Ellie a gritar ao canto, e depois olhava em vez da Ellie, era a cara dela.
Para ela ver o paralelismo entre o que aconteceu ali e o que aconteceu ao pai dela. Que não há verdadeiro paralelismo. Isso é outra questão que até podemos falar agora, se quiseres, saltar para a própria cena dos Fireflies. E para a interpretação dos Fireflies. E quem é que estava certo na parte dos Fireflies? Podes-me dar primeiro a tua opinião e eu depois explico-te a minha. Epá, estás a falar da parte em que o Joel, ainda no primeiro, não é? Tipo, sim, exatamente. Epá, é difícil, porque assim, o Joel, na situação no primeiro, ele obrigatoriamente tinha de salvar a Ellie. Não é? Tipo, ele já tinha criado uma ligação enorme à Ellie, sabia que ela ia morrer na esperança de poderem salvar alguém, e ainda por cima não era certo. Pá, ele obviamente que tinha de ir salvá-la. Aquele final do The Last of Us 1 é das coisas mais perfeitas de sempre. É perfeito, exato. É das cenas mais perfeitas de sempre. E neste 2, a parte dos Fireflies, epá, eu se fosse o Firefly, eu percebia, né? Tipo, quer dizer, vou matar tipo a minha filha, é como se matassem a filha dele novamente, né? Tipo, e os Fireflies conhecem-no, estás a ver? Tipo, conhecem a história dele. Tipo, ela quando chegou, não apareceu ali de paraquedas, né? Como no primeiro, não apareceu ali de paraquedas. Olha, está aqui ela, foi o Joel que a trouxe, está ali o Joel em baixo. Tipo, eles passaram os Estados Unidos inteiros para trazer a miúda aqui e agora vamos matá-la. E ele não quer. Tipo, mas eu não acho. Eu percebo a cena da Abby, né? Tipo, tens o teu pai, não sei o quê, mas a Abby também sabia que iam matar a Ellie. Ela também sabia. E ela própria incentivou o pai a fazer isso. É daí que eu estava a falar que, para mim, a Abby já estava a mostrar sinais de psicopatia cedo. Porque como é que tu dizes para o teu pai, sem hesitação nenhuma, matar uma outra criança? Pá, ali ainda, e toda essa situação é uma situação muito, muito complexa, porque é o seguinte, o jogo dá até essa ilusão que havia uma decisão moral. Mas a realidade dos factos é que não havia. O jogo tomou a única decisão possível. Porque aquela vacina nunca ia acontecer. Era simplesmente cientificamente impossível. E o próprio jogo dá-te pistas disso. Que a Ellie na realidade não é imune. Não sei se já viste essa teoria online, em alguma página. Sim. Já vi. E então já tens mais ou menos uma noção do que é que se passa ali. Porque o que ela tem é uma versão diferente do fungo. Ou seja, uma espécie tipo diferente. Tipo um passivo. Não é bem passivo, porque aquilo, o género daquele fungo é bastante polar. E só para aí umas duas variantes é que realmente causam aquela transformação do fungo nas formigas. E tu tens uma versão que cria uma droga. É passivo e cria uma droga. E essa droga serve para duas coisas no ser humano. Uma é para suprimir o teu sistema imunitário para fazer operações. A droga chama-se ciclosporina, acho que é isso. Ciclosporina. E aquilo serve para as operações porquê? Porque o teu sistema imunitário vai começar a rejeitar um órgão, por exemplo, o transplante de órgão. E o que ele faz é reduz o teu sistema imunitário para não haver essa rejeição no início. Certo. Para depois, quando o teu sistema imunitário começar a recuperar aos poucos, já vir aquele órgão como se fosse um órgão teu. Só que depois tem um outro segundo efeito. Esse primeiro efeito faz todo o sentido que seja isso que está a acontecer à Ellie, porque o sistema imunitário dela está em baixo. Se ela fosse imune, o sistema imunitário dela estava a criar mais células brancas, mais células vermelhas, estava ali a fazer um boost e até uma resposta imunitária. Mas pelo que tu vês, até no próprio segundo jogo, tens um chart que tu encontras da amostra de sangue dela, que ela encontra lá no hospital quando vai atrás deles. Tu vês que as amostras de sangue estão em baixo. É que não estão normais, estão em baixo. Por causa dessa droga. E qual é que é o segundo efeito dessa droga? É antifúngica. Ela combate outro tipo de fungos. Portanto, na realidade, essa droga é que está a proteger a Ellie da infecção. E eu acredito que há duas hipóteses de como é que isto aconteceu. Tu tens a hipótese que, quando ela foi mordida, o fungo mutou de alguma maneira para uma nova espécie. Mas isso é tão raro que eu não acredito nessa hipótese. Acho que seria muito difícil um fungo, apesar de serem espécies próximas, fazer uma mutação assim tão radical. Eu acho é que existe esse fungo, tal como outro fungo existe na natureza, e há mais pessoas até infectadas com esse fungo, e ela já estava infectada antes de ser mordida, só que aquele fungo protegeu-a da mordida dela. E as outras pessoas estão a ser mortas pelos militares porque o teste que eles fazem não detecta se é aquele fungo, se é o outro fungo. Eles detectam uma pessoa está infectada com aquele fungo,
com aquele género de fungos e matam. Só que se calhar muitas daquelas pessoas nem sequer se iam transformar. Se calhar estão infectadas com este fungo que está a criar esta droga que na realidade é a cura. A cura, como quem diz, essa droga, se protegesse as pessoas para o tratamento, seria em fases iniciais da infecção ou proteger da infecção em si. Uma pessoa que já está transformada, aquela droga não iria transformar a pessoa num humano. A única solução agora mesmo era matar toda a gente que estava infectada. Era a única hipótese, né? Nesta altura, que já está toda a gente. Sim. Tipo, todos os infectados que vêm a seguir são porque foram infectados porque já estão infectados, né? Eu penso que ali a solução seria, eles deviam conseguir, através do sangue dela, extrair a droga. Porque no momento que eles retirassem o fungo do cérebro dela e ela morresse, a droga ia para o caraças porque o fungo ia morrer também. Não tinha hospedeiro, ia morrer. Portanto, ali a solução era primeiro extrair a droga para confirmar o efeito da droga através do sangue dela e tentar ver como é que conseguiria-se passar o fungo dela para outra pessoa. Porque talvez isso conseguisse mais pessoas para produzir a droga, porque não pode estar sempre também ali com a seringa a tirar-lhe droga do sangue. Ou se calhar haveria alguma maneira de quimicamente reproduzir no laboratório. Ali não é muito fácil, porque pronto, estamos no apocalipse, não há muitas condições. Exato. Mas a cura em si estava no sangue dela. Só que como eles não conseguiram perceber que aquele fungo não era o mesmo, e aquele era o efeito, eles iam matá-la a ela para nada. Para lhe tirar o cérebro E até isso próprio, cientificamente, podias fazer simplesmente uma biópsia, mas isso também já é esmuniciar demasiada coisa. Aí eles podem-se defender com a falta... Está numa zona estranha no cérebro e não está acessível. Pronto, é daquelas minúcias pequeninas que realmente não importam, mas pronto, é esse pormenor que há uma falsa equivalência moral que está ali a acontecer, porque o Joel não sabe disto, é verdade. O Joel, quando toma a decisão, não toma a decisão somente isto. É emocional, é uma decisão emocional. É uma decisão emocional, é a minha filha, eles vão matá-la, ainda por cima sem a consultar, porque se eles consultassem, se pegassem, ela está acordada, Ellie, esta situação, nós, não há garantias, vamos distrair isto, tu morres, mas talvez possamos salvar a humanidade. O que é que tu decides? Eu acho que se a Ellie dissesse, ok, eu morro pela humanidade, o Joel não ia fazer aquilo. O Joel ia aceitar a decisão dela. Só que eles fizeram aquilo à socapa. Eu acho uma cena engraçada no primeiro, quando a Nadine, tipo... Nós já há bocado dissemos Nadine, mas a Nadine é do The Last of Us. É do Uncharted. Não? Espera. A Nadine é do The Last of Us, é a líder dos Fireflies. Então já estou a confundir tudo, mas... Se calhar, se calhar. Não sei, já estou. Mas pronto, a Nadine no fim, tipo, pede a ele para ela deixar viva e ele diz que não, mata e diz já pá, não, porque tu vinhas atrás de mim. Tipo, tu. Sim. E acaba por acontecer isso. Eles vão na mesma atrás dele. Tipo, pá, e eu achei que a ponto que eles fizeram. Pá, obviamente que quando... Pá, eu não tinha lido os leaks do jogo. E quando o Joel é morto, aquilo foi uma facada que eu até fiquei... Foge, que é isto? Tipo, não estava à espera disto. Exatamente pela ligação que eu tinha ao primeiro. Mas... Epá, eu gostei que eles tivessem morto o Joel. Porque acho que foi um ato de coragem, pá. Uma coisa que tu não estavas à espera. Não, um ato de coragem é. Só que é aquelas coisas. Há coisas que te surpreendem. E às vezes ser surpreendido é bom. Mas às vezes também não é bom. Por exemplo, se eu for ao correio e encontrar uma caixa com fezes, eu fico surpreendido. Não é bom. Não sei se estão a fazer entender. E eu já estava à espera que o Joel morresse. Atenção, antes de qualquer leaks, antes de qualquer coisa, eu já estava à espera que o Joel morresse neste jogo. Fazia sentido. Eu acho que fazia sentido. O Joel já era uma pessoa velha e havia sempre este choque entre a Ellie e o Joel que aconteceu por causa do Joel ter laçado. Eu estava à espera que houvesse um conflito, que houvesse um bocado de discórdia, mas que se calhar ele morresse no fim, a salvá-la. E que ela o perdoasse aí, estás a ver? Foi uma situação onde se calhar fossem atrás dela outra vez por causa da cura e o Joel fosse atrás dela, mesmo ela estando chateada com ele, para a salvar, ou então fosse outra pessoa de Jackson, que uma situação qualquer, e ele, mesmo com ela chateada, tivesse... Eu, nessa altura, durante algum tempo, até pensei que fosse a namorada da Ellie, tivesse sido raptada ou uma coisa do género, e ela quisesse ir sozinha. Eu também pensei. Ou fosse com ela.
Era a ideia que eu tinha que ia acontecer. E depois estava à espera, ok? Ela vai ficar sozinha com a gaja e o Joel vai morrer no fim para elas conseguirem fugir. E vai ser aí que ela vai perdoar o Joel. Era um bocado a perspectiva que eu estava a ter que eles iam fazer. Eu também pensei que era isso, mas quando essas ideias vieram à cabeça, eu comecei com. Para já, olha, eu vou-te ser muito sincero, eu nem queria que eles fizessem o 2. Eu não queria que eles fizessem o 2. Concordo plenamente. Eu acho que o jogo estava perfeito só com um. Não, eu não queria que eles fizessem o 2. Assim como não quero que eles façam a série. É uma. Pá, não é. Acho que não vamos ganhar nada com isso. Espero estar muito enganado. Mas quando eu vi essa história da namorada, não sei o quê, eu não achava aquilo com força suficiente tipo, para fazer um jogo. Tipo, porque o Neil sempre disse: eu só faço um jogo se tiver uma história mesmo que vale a pena e não sei o quê. E pá, por estas palavras, pá, eu não estava a vê-lo tipo, agora vai atrás da namorada porque a namorada fugiu. Sim. Eu estava à espera que a coisa desenvolvesse mais do que isso. Começasse com uma coisa simples, mas depois que houvesse mais intriga e que fosse, se calhar, pegar, por exemplo, mais na tal parte científica do vírus e, se calhar, pegasse mais nesse conceito do como é que aquele vírus surgiu, porque é que ela realmente era imune, que fosse mais explicar essa parte, ou seja, não só está na parte humana, mas também na parte científica do mundo, que, como eu te digo, está bem construída, mas não está bem explicada, ou seja, está tudo vago, só tens ali aquelas pistazinhas que vais apanhando. Quando aquilo aconteceu, fiquei assim, ok. Tipo, há pessoal que, não sei se viste um vídeo que tornou-se super viral, que era um gajo coreano que tira o disco, corta o disco com uma tesoura e deita aquele. Epá, a vontade era quase essa, não é? Tipo, uma pessoa está ali, mas prontos. O resto do jogo, depois, há ali um bom bocado do jogo, quase não há nada a dizer. Porque é ela à procura de vingança, tudo bem. E o que é que achaste de jogar, de te porem, por exemplo, para mim uma das partes mais importantes e mais fixes, digamos assim, que te deixa mesmo... E é isso que eu gosto no The Last of Us, é uma das coisas que eu mais gosto, é que nenhum outro jogo até hoje me deu uma sensação de desconforto tão grande como o The Last of Us quando tu jogas com a Abby contra a Ellie. A vontade é ficar ali parado. Não, eu morri a primeira vez, foi certeza. Caiaste para aquela música. Muito bom, créditos, por favor. Toda essa cena também tem pequenas críticas dessa cena. Mais uma vez, uma das coisas exatamente que para mim cai completamente entre o 1 e o 2 é que no 1 as coisas parecia que estavam a fluir com razão. E aqui parece que as coisas são forçadas para que a história vá num caminho. Onde a Ellie coincidentemente deixa cair o mapa. Ali. Tinha que deixar cair o mapa com as localizações todas para a Abby a conseguir encontrar. O Lev que estava traumatizado depois da mãe morrer, a irmã morrer, toda a gente que ele conhecia morrer, e está ali traumatizado, mas decide ir na mesma com a Abby, ajudar a Abby a matar aquelas pessoas. E uma criança, que aquilo era, ainda é quase uma criança. Naquela situação, de repente já tinha... Mas também é uma pessoa, é uma criança sem nada para perder, man. Tipo, ela não tem literalmente ninguém. Ela, se não fosse com ela para ajudar a matar aquelas pessoas, eu não me importava. Sim, eu não me importava que ela fosse com ela, mas faz-me confusão, está pronta para lutar, estás a perceber? Ainda não está traumatizada pelo que acabou de acontecer tipo, há uns minutos atrás e está pronta para lutar e para ajudar a Abby. Por exemplo, eu também tem a ver com o mundo em que eles vivem, mas mesmo assim é um pau de dois bicos. É assim, a irmã do Lev acaba de morrer e parece que não aconteceu nada. Eles correm, passado um bocado estão-lhe a fazer perguntas sobre como é que está o mundo e não sei o quê, e não há ali uma sensação... Aliás uma conversa de conforto. Exatamente. Uma conversa... Por outro lado há ali aquilo é tipo tanta merda a acontecer, tipo tanta porcaria. Imagina, o Lev, até ele fugir da ilha, a cabeça daquele miúdo deve estar completamente em Namek. Porque ele mata a mãe, minutos antes, minutos depois morre-lhe a irmã, minutos depois está com um gajo com uma machado a apontar-lhe à cabeça e passado um bocado já estou a entrar num barco. Então aquilo, tipo...
Isso é uma coisa que eu acho que, pá, ok, o jogo poderá perder um bocado de credibilidade em algumas coisas, mas por outro lado tem a ação. Porque, por exemplo, nessas cenas, se eles tivessem parado ali o jogo para pensar muito, se calhar ia Sim, perder sim. o momento que eles queriam criar Sim, de sim. velocidade. As set pieces estão bem feitas. As set pieces estão bem feitas, tens momentos de ação bem realizados, só que exatamente são essas pequenas coisas onde parece que as pessoas têm uma desconexão tão grande à realidade, parece que não estão a agir como humanos agiriam, estás a ver? E depois exatamente nessa cena, a Abby vence a Ellie, está com uma cara de prazer enorme quando vai deglutar a namorada da Ellie. O Lev com uma palavra para, assim, não há grande discussão, não há grande O coisa, leva? assim, muito simples. O Lev diz Não, 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 para, Abby. é Ellie que diz. Não, ele Lev. É Ellie que diz. Ele, É Ellie não, que a diz. Ellie suplica pela vida, mas Não, o Lev ela olha tá. para ela e diz para. Não, ela bate na Ellie. Opa, eu acabei, literalmente hoje fiz o Permanent F, aquilo de jogar sem perder, tipo, para o troféu. E eu Sim, sim. passei há bocado dessa cena. Ou seja, ela está a dar porrada na Ellie, vem a Dina por trás com a faca, Sim, sim, sim. ela vira-se, começa a espancar a Dina, e a Ellie que está no chão, já toda cheia de sangue na boca, não sei o que, diz para. Ela não tem nada a ver com isso, e ela responde-lhe: Pois, os meus amigos também não tinham nada a ver com isto, e ela disse: Ela está grávida. E ela para. Eu Ela acho que o Lev para, ainda diz qualquer coisa. o Lefa até pode dizer alguma coisa, mas ela para por causa da Abby. Por Não, causa não, da Ellie. ela depois de dizer a cena do grávida, ela faz uma cara de satisfação. Porquê? Porque a amiga dela também estava grávida. Ele nesse momento tinha uma cara de satisfação, quase que. Aí ela diz good. Vira-se e diz good. E aproxima mais a faca. E eu acho que depois o Lev diz para. E acho que é aí nesse momento que ela para. Pode ser. Pá, Eu não tenho a eu acho certeza. que não estou a enganar. Mas é que depois há aquele momento onde, mais uma vez, a Abby, nem a Ellie discutem porque é que aquilo aconteceu. Porque é que a Abby matou o Joel. Não há ali nunca nenhum momento onde ela tenta justificar o que fez, onde a Ellie questiona o que ela fez. Não, parece que ninguém fala naquele mundo. A Só único. a Só, única personagem que fala é aquela gaja na parte dos esportes. Que ela diz, ele mereceu, tu sabes o que é que ele fez. sim, não, É a única personagem. a Ellie diz à Abby: Eu sei porque é que tu mataste o Joe. Mas É a não, única estás a ver? coisa Não que há eles falam. É a aquela. única coisa que eles falam. Sim, sim. Não há ali uma discussão saudável lá. Não diria saudável, porque ali ninguém é saudável, mas Certo. vá, qualquer coisa que tente pelo menos explicar a situação de cada personagem. E depois, pronto, temos o time skip. Ninguém fala do Jess, coitado do Jess. Justice for Jess. Fica esquecido no coisa. E depois vem o Tommy, ela com a vidinha ali toda contente, criança, coisa. Pronto, está com o PTSD, mas pelo menos estão a viver uma vida saudável. Vem o Tommy, toda coisa. Olha, então e tal, e matar a Abby outra vez. Hã? Eu tenho aqui menos um olho e tal, mas vamos matar a Abby. E claro que eles não podiam tê-la feito tomar a decisão logo ali para eles irem juntos. Não, ela tinha que dizer não ao Tommy, mas depois tinha que se arrepender e dizer que sim. Não, E sozinha. andava a ter visões com o Joel. Isso era Sim, estranho. sim, é a tal cena do PTSD, estás a ver? Mas eles tiveram que arranjar aquela desculpa para o Tommy não ir com ela, para eles não irem juntos, para ser uma cena só a Rambo com ela sozinho. E depois, pronto, opa, o fim. Eles podiam ter ainda, Ok, mesmo vamos lá com todos falar os sobre o problemas, fim. todos os problemas Se que até calhar agora, aí temos visões diferentes do como é que é o fim do jogo. talvez. Para mim, tudo até agora, estás a ver? Já estava mal, mas podia ser perdoado com um bom fim. Um bom fim que justificasse tudo aquilo que aconteceu. Primeiro, aí ela vai lá, enfrenta um novo grupo que foi muito pouco desenvolvido. Foi ali feita a pressão às três pancadas. Mas pronto, temos os novos vilões. Ela vence o pessoal, descobre onde é que ela está crucificada. Eles criaram aquilo só mesmo para terem uma justificativa de um grupo que fosse contra a Sim. Ellie e contra a Abby. A Abby. Ela está a morrer crucificada. Tu, se quiseres, até já podes ir embora. Não tens mais nada para ali a fazer. Mas estás com a vingança, queres vingança. Chegas lá, vês naquele estado e tu libertas-a e depois decides ter uma luta mano a mano, como se a Abby tivesse tido uma luta mano a mano com o Joel. Onde é que está a lógica desta vingança? E depois perdes 2 dedos, depois, que devia ainda ter enraivecido ainda mais, estás naquele momento todo e tens um flashback para o Joel.
que devia ter deixado ainda mais zangada. Porquê? Porque o pessoal diz, não, porque o flashback é sobre perdoar. E ela nunca conseguiu perdoar o Joel. E é por causa da Abby. A Abby é que roubou a Ellie a possibilidade de perdoar o Joel. Portanto, isso, na minha perspectiva, devia ainda ter enraivecido mais e feito com que ela tivesse, se calhar, feito uma morte mais brutal à Abby. Mas não. A Abby vai embora no horizonte com o Lev e a Ellie perdeu tudo. Perdeu o Joel, perdeu a Dina, perdeu o Jackson, perdeu os 2 dedos, perdeu a capacidade de tocar guitarra, provavelmente de fazer outras coisas, não sei. Vamos discutir por isso. Mas... mas... eu fico a olhar para aquele fim e eu tipo penso, ok, a Abby na realidade não... A Abby também perdeu tudo, pá. Perdeu o pai, perdeu os amigos todos, perdeu o clã dela. Perdeu só tudo. Que tu não vês que ela realmente queira saber, estás a ver? É tal personagem... A única coisa que a Abby tem, que a Ellie não tem, é a esperança. Porque a Abby tem a esperança de encontrar os Fireflies. Mas a Ellie não sabe isto. Ela não sabe isto. Sim. E tem o Lev, tem a companhia do Lev. Ou seja, pelo menos tem alguém que faça ali uma ligação. E a Ellie tem o coisa, o irmão do Joel, o Tommy. Provavelmente não sei se ainda tem, não é? Porque o Tommy também estava obcecado com a vingança. Não sei se ele vai perdoar a Ellie por tê-la deixado ir. Mas ela pode dizer, olha, dá-me já a porrada e ele, olha, fiquei sem 2 dedos, o que é que tu queres que eu faça? Sei lá, não. É como se a sensação que eu tive com o fim foi que estive na fila para comprar o melhor cachorro quente do mundo e a fila estava horrenda, as pessoas cheiravam mal, estava a chover a potes, estava a tropejar, eu já estava a ficar constipado, cheguei ao final da fila e estava esgotado. Eu acho, por exemplo, olha, ela quando chega depois de volta à casa onde supostamente estava com a Dina, que a Dina já se meteu na alheta, a minha visão de ver aquilo é que ela já foi a Jackson. Ela está a ir depois de ir a Jackson. Ela não foi diretamente da luta para lá. E isso é, os dedos já estão muito sarados para quem ficou sem 2 dedos. Ou seja, ela não tem uma ligadura. Ou seja, aquilo já está a sarar. Ela está com a pulseira da Dina ainda. E para mim, aquele de fim significa ela largar, digamos assim, o Joel para sempre. Que é o que ela ligava ao Joel, a cena de tocar guitarra e a música deles, que é o que ela tenta tocar no fim. Quando ela tenta tocar a música e não consegue, tipo, já não consegue tocar a música do Joel, que ele tinha feito para ela, ela percebeu-se, mano, eu perdi o Joel para sempre, tipo, já aliás, perdi tudo, tipo, tudo que eu tinha a perder, perdi. Pois é isso, assim. A Ellie ficou sem nada. É exatamente esse o fim e, eu fiquei... Eu tenho uma forma que eu gostaria que aquele fim acabasse. Ou seja, ignorando tudo o resto, tudo aconteceu da mesma maneira. Não há cá aquelas pequenas correções que eu falei antes daquela cena. Não, passou-se tudo da mesma maneira. A Ellie chega, encontra a Abby está crucificada. A Abby começa a suplicar pela vida dela e pela vida do Lev. A Ellie não diz uma única palavra. E a John Wick saca da pistola e dá-lhe um tiro na cabeça. O som para, não há música nenhuma. A câmara vira-se assim pelo corpo, fora da Abby, estás a ver a descer e a ver o sangue a escorrer para a água. Ouves o Lev aos gritos, estás a ver? Tipo, coisa de frustração. A câmara vira para ela e ela está simplesmente a ir embora para o horizonte e a câmara começa a puxar para trás. A puxar para trás, ou seja, cada vez a afastar-se mais e a começar a mostrar o Lev. E a Ellie está a desaparecer no horizonte e vês as mãos do Lev e as mãos do Lev estão semi-cortadas com uma faca. Ou seja, a Ellie matou a Abby, mas poupou o Lev. E depois, quando o Lev liberta-se e cai no chão, a câmera vira, começa tipo a música sombria, estás a ver? A música assim mais, aquela música triste do Last of Us, e tu vês uma cara de raiva no Lev e acaba aí. Ou seja, é o tal ciclo de vingança. É a perpetuação do ciclo de vingança. Acaba com aquela ideia de que pode o Lev vir atrás da Ellie agora, estás a ver? A vingança foi completada e não há objetivo nenhum, continua sempre, é um ciclo vicioso. Aí tu podes dizer que a Ellie perdeu tudo na mesma. Tudo que a Ellie perdeu na mesma, só que pelo menos perdeu e com o objetivo dela cumprido. Agora, o objetivo dela valeu a pena?
E isso criava uma moral que poderia ser explorada no 3. A vingança foi concluída, mas isso valeu a pena. E o que é que Epá, vai acontecer agora com o Lev? eu não sei se sair um 3, sinceramente, eu não sei onde é que eles vão pegar na história. Não sei, e muito honestamente já perdi o interesse. É daquelas situações que não consigo imaginar como é que eles conseguiriam corrigir isto que me criou a mim, estás a ver? Pessoalmente, o jogo. Não consigo imaginar que eu, por exemplo, iam pegar em quem? Na Abby? No Lev? Na Ellie? A Ellie vai continuar a andar à porrada com dois dedos e sem nada para fazer? Pá, eu não consigo imaginar a Ellie como Aliás, uma protagonista. sabes o que é que eu gostava? Sinceramente, um jogo que me chamava. Mais uma vez, eu volto a dizer, eu não quero um 3 como não queria um 2, e eu adoro o 2, mas se saísse, eu gostava que eles pegassem na história entre o um e o 2. Sim, sim. Estás a São ver? as verdadeiras boas cenas para mim do 2. São os flashbacks. Os flashbacks que dizem o jogo que poderia ter sido. Se bem que não poderia ser o teu jogo todo. Também só cenas calmas e felizes e está tudo a correr bem era um aborrecimento de morte. Mais ou Mas ter. menos. Há lá uma cena que para mim é das cenas mais fixes do jogo, que é quando tu jogas com a Ellie e com o Joel, quando tu vais, olha, até experimentas a sniper do Tommy e depois Para vais. caçar o viado. É onde aparece o. Pô, eu hoje estou com a cabeça mesmo feita em água. Aqueles grandalhões, Bloaters? os Não, não bloaters é são os os que explodem, bloaters. são os que explodem. São os outros. Pronto, Sim, sim, mas os os maiores. novos. Sim, sim. Aquele primeiro que aparece quando está só o Joel e a Ellie naquela Sim, casa sim, sim. abandonada. Pá, e eu O do adoro Joel essa. até mata um zombie assim à execução. Pá, e eu curto a maneira a maneira que eles pegaram da evolução dos personagens. Por exemplo, no primeiro, que ela diz: nós conseguimos, e ele: não, nós tivemos sorte, mas quantas vezes é que vamos ter sorte? Será que quando é que acaba a sorte? Não sei o quê. E neste, quando eles tipo fazem essa cena e o gajo diz: oh, that was close, e ela diz: but we did it! E o gajo: yeah, we did it! Tipo, já é, estás a ver? Sim, Tipo, sim, sim. ele já. Notas que o jogo já não está tão grumpy como era antigamente. Exatamente. Já está mais solto, já tem mais esperança. Porque o primeiro jogo era sobre isso, era esperança. Era a Exato. esperança no fundo do túnel. A Ellie era a esperança do jogo. Opa, e outra coisa que também cria este tipo de desconfianças da história que tu tens é uma diferença muito grande. É que nós aqui neste jogo temos muito mais NPCs do que no primeiro. Muito mais. Sim, O sim. E as primeiro. coisas estão numa ordem que não ajuda. Eu acho que a ordem. E outra coisa que não ajuda foi também o marketing da própria Naughty Dog. Eu acho que a Naughty Dog teve medo. Teve medo que se as pessoas soubessem ou tivessem uma ideia do que se ia realmente passar, que muita gente não ia comprar o jogo. E por causa disso mentiram-nos no marketing. E eles mentiram à força toda, à descarada. A cena do Desde Joel está alterarem a vivo. idade do jogo, de mostrarem cenas de onde era o Jess com o jogo lá, entrevistas a dizer que a Ellie era a única personagem jogável, que ninguém tinha que matar um cão e afinal há pelo menos uma cutscene a matar um cão. E pronto, uma cara de pequenas mentiras, mas tudo junto começas a ver que há ali um certo medo de que eles estavam a ter, de que as pessoas não iam aceitar isto. E a realidade é que muita gente não aceitou isto. Porque apesar do jogo ter tido sucesso, e era muito difícil um jogo da Sony exclusivo ainda por cima, continuação de um dos melhores jogos de sempre, não ia ter sucesso, porque a maioria das pessoas nem sequer vê reviews, a maioria das pessoas simplesmente, eu gostei daquele jogo, vou comprá-lo. E Exato. depois quando jogaram, depois o jogo inundou o mercado usado, que havia páginas e páginas no OLX e no eBay de cópias usadas, porque o pessoal passou-se. Porque eu diria que há aqui realmente uma grande divisão entre pessoas que adoraram o jogo e pessoas que realmente não gostaram do jogo. E porque o jogo é divisivo. Pá, Ah, é o que eu estou a dizer. Eu ouvi a maior parte dos argumentos que tu deste e eu até percebo alguns, mas para mim, tipo, não chega a ser suficiente para me estragar a experiência, estás a ver? Porque o jogo tem muita coisa boa, pá. A nível técnico, o jogo é inacreditável. O jogo traz-te coisas que para mim mudaram por completo a minha maneira de ver videojogos para a frente. Pá, eu vou-te dar um exemplo. Saiu o Ghost of Tsushima pouco tempo antes de ter saído o The Last of Us, que é um jogão. É um jogão. Mas só as expressões deles, na cara deles, se comparares com o The Last of Us,
Sim. Já perde, já perde. Tu vês um Assassin's Creed Valhalla que acabou de sair, ok, é open world, eu sei, Sim. tipo, tudo bem. Mas tu vês ali, tipo, certos pormenores no The Last of Us, tu não vês em mais jogo nenhum. Tu, por exemplo, no início do jogo, quando tu vais com a Dina de cavalo, tu passas por um riacho que já está assim meio a congelar, e tu vês as patas do cavalo a bater no gelo e o gelo a partir. E são pormenores que te transportam para o outro lado. Depois, outra coisa, que é a desconstrução que eles fizeram das personagens, quase todas elas, tu notas que tu já estavas à espera de uma Ellie de uma certa maneira, tu já estavas à espera de um Joel de uma certa maneira, e eles mudaram tipo com a evolução, não é? Com os anos que passaram entre um jogo e outro. Sim. E tu notas isso quando voltas atrás e tens a Ellie de antigamente, tens o Joel de antigamente. Sim, os flashbacks. Pá, e isso está muito bem feito. Ok, trazem uma personagem nova que não é aceito por toda a gente. Eu próprio também, se calhar, acho que podia ter sido melhor trabalhada. A Abby, no sentido, é meia psicopata, mas por outro lado não é, mas devia ser muito mais psicopata. Devia ser aquela psicopata amiga do amigo, e a partir do momento em que perdeu tudo, era matar tudo o que havia para matar. Mas querem dar-lhe ali um ar sentimental que eu acho que ela... Em uma boa parte, esse conflito acaba por funcionar contra eles. Porque eles ao mesmo tempo querem que tu simpatizes com a personagem, mas ao mesmo tempo criaram-na em certos pontos do jogo moralmente irredimível. E eu acho que eles tinham que ir de uma das duas maneiras. Ou realmente, por exemplo, como eu estava a explicar, faziam com que ela realmente tivesse esse conflito e humanizavam-na mais, para que tu realmente conseguisses ver bem o lado dela e conseguisses simpatizar com ela ao longo do tempo. Ou então realmente tinham que ir full cycle. Realmente ela... completamente marada, estás a ver? Com uma personagem que tu conseguisses ver em todos os momentos, mesmo em momentos onde estivesse com os amigos, que alguma coisa não estava bem, estás a ver? Naquela parte onde ela está aí com a gaja grávida, com o Manny, e estão a fazer patrulha, e nesses momentos houvesse qualquer momentos onde tu vês, estás a ver qualquer coisa que não batesse bem, qualquer coisa que encaixasse e começasse a explicar mais aquela atitude dela. E aí tu começavas já a pensar, esta personagem não está com o baralho todo. Mas eu acho que se eles fizessem isso, tu não podias jogar com essa personagem. Porque aí... Ou seja, o primeiro The Last of Us funciona tão bem, porque apesar do Joel ser um assassino, ele é tudo de errado, não é? Tipo, foi a forma que ele arranjou para sobreviver num mundo onde ele está inserido. Que nunca ninguém de nós vai conseguir perceber, porque nunca viveu aquela realidade, não é? Nós podemos dizer, se eu estivesse lá, também era assim, também matava toda a gente. Se calhar não, né? Tipo, depende. Sim, nem toda a gente é Joel. Há malta que está na zona de quarentena a tentar sobreviver. Exatamente, ele tenta fazer a cena dele, tipo, fazer a vida que ele tem. Mas é um gajo que claramente perdeu tudo, não é? E isso é o que eu acho engraçado neste, é que acaba o The Last of Us 2 como começa o The Last of Us 1. Ou seja, o Joel perde tudo, fica ali sem nada, até porque ele perde a ligação ao irmão, só faz as pazes a meio do jogo com ele, ele não falava para o irmão, ou seja, estava literalmente sozinho, ficou com a Ellie porque era a única coisa que ele tinha, tipo, porque mataram-lhe a melhor amiga, tipo, foi infectada, tipo, ele já não tinha família, vivia fora das zonas de quarentena a maior parte do tempo para fazer contrabando, ou seja, ele não era propriamente uma boa pessoa. E começou literalmente o jogo sozinho, só tinha a Ellie. Era a única pessoa que ele tinha que nem gostava dela quando isto tudo aconteceu. Aliás, ele só levou a Ellie porque a outra lhe pediu. Tipo, foi a única razão. E a Ellie acaba este jogo sem nada. Tipo, também. Sem amigos. Sem sítio para nada. Tipo, e eu curti isso. Curti bué essa merda. É como te digo, eu aceitava esse fim da Ellie se ela tivesse conseguido a vingança. Porque acho que aí pelo menos havia aquela troca onde justificava porque é que ela perdeu tudo. Porque ir para ali depois não completar a vingança como tu disse. Mas fazias o mesmo a cena a seguinte. A cena dela a chegar a casa. Sim, exatamente igual.
Ou às vezes até nem era preciso porque já ficava quase implicado, estás a ver? Como estava-te a dizer, com ela a desaparecer no horizonte, já Aliás, ficava implicado que ela ia até perder podiam, tudo. Porque... até podiam ter feito isto. Agora, obviamente que um gajo depois de ver o jogo, né, dá para mudar muita coisa, né? Sim, sim. Mas olha, vou-te lançar aí uma ideia. Então eu fosse ao contrário. Se fosse na primeira vez que ela viu a Abby, quando a Abby a deixou viva, nessa altura a Abby cortava-lhe os dedos. Tipo, nessa luta é que a Abby lhe arrancava os dedos. Depois ela ia viver com não sei o quê, começava com as visões e não sei o quê, tal como estava, e vai lá o Tommy e diz-lhe, olha, foi avistado, se calhar a Abby está não sei onde, não sei o quê. E depois via-se a Ellie a tocar guitarra, a não conseguir tocar a música, e aí sim, e ter com a Abby, e assim matar a Abby. Acho que fazia todo sentido, especialmente se ela estivesse a tentar tocar Santana ou alguma coisa assim boa e de repente, eu agora não posso tocar música. O jogo, a morte do jogo está a sacar, agora não posso tocar música. Matar a gaja à pancada com a guitarra. Isso era incrível. Não, porque eu acho que a cena que eles deram isso, eu acho que está muito bem feito no jogo. É a cena da música, porque o Joel diz-lhe no primeiro que lhe ia ensinar a tocar guitarra, no segundo vê-se que foi ele que lhe ensinou a tocar, e depois já há aquela situação que ele diz: olha, que fiz esta música para ti, e toca aquela música do Eddie Vedder, lá de Pearl Jam. E o gajo, ele toca a música, ele aprende a tocar a música e depois já não consegue tocar a música, ou seja, já não consegue. Ele já não tem o Joel, a única coisa que ligava a ele era aquela música. Pá, isso eu achei incrível. Não, essa parte está bastante bem feita e a conexão emocional está bem feita. É o meu único problema com essa parte é exatamente ela não ter conseguido a missão dela. Porque significa que ela perdeu tudo para nada. Ela perdeu não só a memória do Joel, como perdeu a Dina, como perdeu tudo e não conseguiu aquilo que queria, estás a ver? Portanto, se ela acho que a mensagem está muito melhor se ela tivesse conseguido a vingança e isso tivesse-lhe custado aquilo. Será que valeu a pena, estás a ver? Então, mas tu não achas que no primeiro acontece exatamente o mesmo? Eles não fazem aquilo tudo para nada? A única coisa que eles ganharam foi um ao outro, porque... Exato, estás a ver? Eles não perderam tudo. Eu acho que para o Joel, em parte, seria fazer aquilo tudo para nada se ele chegasse ao final e ela morresse. Para o Joel, isso é que era ficar sem nada. Porque para o Joel, o que era importante não era a cura, foi a ligação emocional que ele foi ganhando com aquela pessoa. Certo, mas ele só conseguiu isso com o tempo. Exatamente. Ou seja, apesar do objetivo... O objetivo real era levá-la para lá para a cura. Na realidade não era isso que o Joel ia ganhar com o assunto. O Joel, o que ele estava a ganhar, sem ele próprio saber, era exatamente uma filha nova. Yeah. E naquele momento do Joel ele ia perder tudo. Perdeu a Jess por causa daquilo. Ia perder a Ellie. Não lhe deram as armas. É uma das coisas que também só se esquece. Não lhe deram as armas. Ameaçaram-no de morte. E a outra coisa, que por acaso os malta dos Firefly agem todos com que o Joel tivesse feito uma coisa muito má, mas a realidade é que o Joel só matou o pessoal que o atacou a ele. Ele foi tentar salvar a Ellie e toda a gente que ele matou foi malta que tentou matar a ele, incluindo o médico. O médico se arrancou do lado do Scalp, é verdade que não é uma grande ameaça, mas ele estava a ameaçá-lo. Quer dizer, tu no jogo podes matar os médicos todos, portanto... Tens a opção, sim. E ironicamente é a única escolha que o jogo quase te dá. Por de resto, eu por acaso escolhi não os matar. Escolhi não os matar, achei bem. Estavam ali tão à mão. Não há testemunhas, não sobra ninguém. Pá, eu adorei. Opa, olha, foi brutal. Foi mesmo brutal esta conversa. Tivemos aqui 1h08 a falar de The Last of Us. Pá, nem tu mudaste de opinião, nem eu. Mas isso também já seria de Não, mas é uma boa discussão saudável e assim conseguimos chegar a um ponto onde conseguimos perceber o que é que cada um pensa, que é o importante e infelizmente as pessoas muitas vezes não sabem ver. As pessoas ficam com a coisa imediatamente. Se tens uma opinião diferente, é logo um rage. Não há discussão de ideias, há discussão de pessoas. É tipo, eu não gosto disto. Eu acho que a ventoinha da PlayStation faz um bocado mais barulho. O quê? É da Xbox, este gajo, não sei o quê. Pá, eu não... Exatamente. Não percebo essa malta. Para mim, pá, quando me dizem assim, não gosto de alguma coisa,
e me explicam porquê, tem de ser uma explicação tipo com lógica, não é tipo, não gosto porque não gosto. Não, a Xbox é que é boa, a PlayStation é que é boa. Não, o The Last of Us 2 é uma porcaria. Porquê? Porque tem gays. Quando... Não faz sentido e cada um, há espaço para toda a gente jogar o que gosta. Há espaço para tudo ser feito. E é isso que é engraçado nos jogos. Se não jogas aquilo, olha, não gostas disto, tu vais jogar aquela outra cena. Tens opções, às vezes é chato quando uma pessoa tem um jogo que realmente gosta muito e eles estragam. É sempre chato. Mas olha, acontece, a opção que as pessoas têm é falar com a carteira. Exato. Ok, eles estragaram aquele jogo que tu gostas, não compres. E informa-te primeiro antes de comprares. Há certos jogos que é difícil, porque tu compras o jogo porque vais a contar com uma coisa e depois, sim. Por exemplo, o The Last of Us, por exemplo, para ti, se calhar foi isso, tu acabaste por jogá-lo, tu compraste o jogo. Sim. Portanto, ou seja, tu já ias mesmo, mesmo que digam, não, é uma porcaria, mas tu, eu tenho que experimentar isto para poder dar uma opinião, não é? Tipo, há coisas que dá para... Por exemplo, The Last of Us, podias ter visto streams do jogo, não sei o quê, mas imagina que era bom, já tinha estragado a experiência. Sim, é complicado. Há decisões que... Eu, por exemplo, no caso do Devil May Cry, que foi um caso que eu tive uma opinião muito parecida com... Um bocadinho, se calhar, mais radical, porque na altura também era mais novo, e aquilo irritou mais ainda do que o The Last of Us 2. Apesar de eu não o ver agora... O DMC ou... DMC. Sim. DMC. Na altura, recusei-me a comprá-lo, só que depois acabei por jogar porque no PlayStation Plus apareceu grátis. E aí tive a oportunidade de experienciá-lo com muita dor e sofrimento. E a minha opinião, por acaso, era bastante parecido com o que eu já pensava. A nível de jogabilidade, até não me... Pronto, não era tão mal como eu pensava, mas a nível de história... Péssimo. Aquilo... Só que também forcei-me a não fazer skip às cutscenes porque queria realmente ter a certeza de que não estava a flipar. Eles tivessem dado outro nome aos personagens e não tivessem mexido na história do Devil May Cry, como eles fizeram, o jogo... Aquilo podia ser um jogo completamente independente, um novo IP. Um spin-off, ou um spin-off mesmo. Sim. Quer dizer, aquilo é um spin-off, né? Mas tipo, toca na mesma história, tem os mesmos personagens, tipo, fica mal. Tipo, até porque depois vais jogar logo a seguir e é a continuação direta do original. Eles podiam simplesmente ter feito uma cena. Olha, por exemplo, Bayonetta na realidade é um Devil May Cry, uma gaja. Certo. É um IP com o mesmo conceito, mas fizeram uma cena nova. Podiam ter feito exatamente a mesma coisa com aquele jogo. E se calhar tinha tido tanta popularidade como o Bayonetta tem. Se calhar até tinham criado um IP novo, exatamente. Prontos, e não tinha tido aquela reação alérgica que as pessoas tiveram, porque é mais uma vez a tal questão, é o contexto do jogo. O jogo num vazio até pode ser uma coisa boa. No contexto vai baixar. Porque as coisas... É tudo uma questão de... É uma sequela, é um IP novo, em que ano é que saiu, quais são a concorrência direta que tem. Não sei se conheces aquele gajo Jim Sterlison. Não, Jim... Um gajo que tem um canal de YouTube que o gajo está sempre de fatinho, com um chapéu e uns óculos vermelhos. Não. O gajo é Jim qualquer coisa. Sei que o gajo fez uma review do Shenmue HD Collection, que era ridícula. Primeiro o gajo só jogou o primeiro. E depois estava a fazer críticas quase como se o jogo fosse um jogo que tivesse saído agora. O gajo não conseguia pôr-se no contexto. Se calhar para ele era. Sim, era a primeira vez que ele estava a jogar. Só que ele tinha que se pôr na ideia que isto é um jogo que saiu em 2000. Yeah. E muitas das críticas que ele fez são críticas que no 2 são corrigidas. Que jogaste há pouco tempo, tens bastante fresco como o jogo foi corrigido. E esse problema que às vezes as pessoas não conseguem pôr as coisas no contexto certo e o contexto muda completamente a opinião que tu vais ter. Se calhar não houvesse The Last of Us 1 e The Last of Us 2 fosse o primeiro, ia ter uma opinião muito melhor do 2 do que tenho por causa do primeiro. Porque se calhar não ia estar tão atento a essas falhas, a esses errozinhos, aquelas coisinhas que eu minuciei e na minha cabeça foram bloqueando o jogo por causa do conceito do primeiro. O primeiro está tão bem feito, tão bem escrito, que depois o segundo... Isso também tem a ver com o facto, por exemplo, se o jogo não fosse... Por exemplo, se o primeiro jogo não tivesse do teu top, tu se calhar não ligavas tanto a essas coisinhas, estás a ver? Exato. Olha, dou-te um exemplo, por exemplo, também com os filmes. O Homem-Aranha, o original do Sam Raimi,
Tens o 1, o 2 e o 3. Se o 1 e o 2 não existissem, se calhar o 3 era muito bem visto. E tinha sido um filme de super-heróis incrível porque era aquela inovação. Só que houve o 1 e o 2. E o 2 é incrível. E de repente as pessoas estão à espera de uma coisa que vai melhorar outra vez e de repente levam com aquilo e tu ficas tipo, ok, isto é confuso, tem vilões a mais, não está tão bem escrito, temos um Homem-Aranha a dançar de uma maneira muito estranha, e o que é que se passa aqui? Mas é tal cena. Há um grande contexto. A mesma coisa acontece com o Dark Knight e com a trilogia Dark Knight. Tens o Batman Begins, tens o Dark Knight e de repente tens o Dark Knight Rising que... Ui. Espera, qualquer coisa aqui não está a encaixar bem. Então, se fores a ver isso no Star Wars, então... Ui. Star Wars, isso estava um vídeo só sobre Star Wars. Star Wars é um fundo que nunca mais acaba. Epá, eu continuo a dizer que, sinceramente, estás a ver os 3 primeiros filmes que saíram no Star Wars, para mim, com o nome Star Wars, ficava aí. Sim, não era preciso mais. Eu percebi o conceito das prequelas, mas eu acho que as prequelas pecaram muito por ser aquela transição do CGI, estás a ver que estava tudo a querer ser CGI e depois alguma má escolha de atores em alguns papéis. Mataram ali um bocadinho o show. É que nos primeiros os personagens são tão carismáticos, todos eles. Pá, que... E não é do filme de ser dos anos 80, estás a ver? Tipo, era mesmo, pá, foram mesmo escolhidos a dedo, estás a ver? Tipo... Sim. Mesmo... Eles nem acreditavam que aquilo ia ter sucesso. Não, isso é que é a parte mais incrível. Eles acreditavam que aquilo ia ser um falhanço e depois do nada tiveram... Eu vi agora há pouco tempo uma entrevista ao Sylvester Stallone em que ele fez e ele tentou ser o Han Solo. Tipo, ele chegou a ir à audição. E o gajo diz que quando chegou lá, pá, ele não era tão conhecido como é hoje, né? Tipo, quando ele chegou lá e viram a roupa que ele tinha de vestir, aquela roupa do Han Solo, né? Tipo, ele disse: mãe, eu não vou ficar bem assim vestido. Isto não é para mim. Mas pronto, isto estava para outro vídeo, tipo 3 horas a falar disso. Pá, olha, muito obrigado por teres aceito vir até aqui a este cantinho. Obrigado ele pelo convite. Pá, eu vou deixar aí os links sociais. Ai Jesus, que eu já estou a dizer. As redes sociais dele. Pá, sigam o canal dele. Subscrevam o canal, ativem a notificação. Os vídeos dele são em inglês, mas qualquer pessoa que siga o meu canal já fala qualquer coisa em inglês, portanto também não tem desculpa. Eu também vou começar a apostar num segundo canal que tenho em português aos pouquinhos, para ver se... Pessoalmente, se calhar a nível mais até de jogos, porque action figures ainda é uma cena que... O pessoal que coleciona action figures normalmente não quer saber se está em português ou está em inglês. Agora a cena dos jogos, nota-se que ainda há uma grande comunidade... quer coisas em português, então provavelmente vou tentar puxar um bocadinho mais por esse canal que está um bocado apagado ali no cantinho. Mas é praticamente a mesma coisa, é LB Otaku, mas PT. Só adiciona-se o PT e encontra-se lá. Mas obrigado pelo convite. Foi uma conversa espetacular. Foi muito fixe. Aqui. Muito fixe. Era exatamente isto que eu estava à espera e era isto que eu contava. Pessoal, muito obrigado por continuarem a acompanhar aqui o canal. Deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem também nos comentários o que é que vocês acharam do vídeo. E já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Do you really think you can win? Oh, a little bad.